Olá, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Hoje trago mais um tema. Desta vez venho falar de um assunto que eu acho que é muito importante e que se calhar até te vou trazer algumas novidades que te vão fazer refletir, vão-te fazer pensar sobre a forma como tu atuas. Mas antes de mais, deixa-me fazer-te uma pergunta. Que tipo de pai ou mãe é que tu és? És daqueles pais mais permissivos, que de vez em quando deixa furar o sistema e deixa ali quebrar uma outra regra e faz de conta que nem deu conta? Ou és daqueles pais rígidos que as regras e os limites são para ser cumpridos e não há volta a dar? Se a criança tem conhecimento dessas regras, as regras são para ser cumpridas. E ponto final. E quando isso não acontece, dás um castigo, às vezes um bocadinho até mais severo, ou até, quem sabe, aquela palmadita para sacudir o pelo. Como é que tu és? Como é que tu reages? Como é que tu aplicas os castigos? Como é que tu aplicas as regras e os limites? E, acima de tudo, a minha pergunta é: como é que tu reages perante o não cumprimento das regras e dos limites? Esta é a pergunta base para aquilo que eu te vou dizer de seguida. Pois é, hoje vamos falar de castigos. E, acima de tudo, vou começar já por te dar uma novidade, que se calhar para ti é novidade. Os castigos têm eficácia zero. Bola! Tu pensas assim, olha, agora é que ela ficou maluquinha de vez. Então os castigos, então não devemos aplicar castigos. Então se a criança não cumpre, não tem que aprender através do castigo. Então, mas cá em casa, quando eu ponho de castigo, a ver se ela depois tão depressa não volta a fazer o mesmo. Certo? Tão depressa não volta a fazer. Mas o que é que eu te quero dizer com isto tudo? Assim, efetivamente os castigos não são eficazes. E porquê? Primeiro, quando tu dás um castigo à criança, tu não estás a mostrar à criança o comportamento que tu queres. Tu estás a mostrar à criança apenas aquilo que não queres. Isto é, tu estás a pôr o foco no comportamento desadequado que a criança acabou de ter. E é sobre esse comportamento que ela vai pensar. Ela não vai pensar como é que vai ter o comportamento adequado. Ela vai pensar sobre o comportamento desadequado que teve. E digo mais, quando as crianças são colocadas de castigo, o que vai predominar ali é uma emoção muito negativa, normalmente de raiva e frustração, e essa raiva e frustração não vai permitir que a criança efetivamente pense no castigo, pense no comportamento. Aliás, ela pensa no castigo, não pensa no comportamento, melhor dizendo, e acima de tudo o que tu estás a promover com o castigo é a desconexão contigo. E lembra-te que eu tenho vindo a falar em todas as lives, em todos os vídeos que tenho vindo a publicar, a importância de estares conectado ao teu filho. E quando tu dás um castigo, tu promoves o contrário, que é a desconexão. O teu filho não se vai sentir compreendido e não vai estar a promover a reflexão nele, porque ele não vai pensar sobre aquilo que devia ter feito, ele vai pensar sobre aquilo que fez e que fez mal e vai refletir sobre o erro. É que o objetivo não é refletir sobre o erro, é refletir sobre a solução. Este é o primeiro ponto. Então, antes de mais, o que é que tu deves fazer? Quando tu aplicas uma regra ou um castigo, quando tu aplicas uma regra ou um limite, tu deves ter bem claro que tipo de regra e que tipo de limite é que tu vais impor. E, acima de tudo, tu tens que saber aplicá-lo. Isto é, tem que ser claro, tem que ser consistente e tens que ter a certeza que a criança compreendeu. Nós muitas das vezes partimos do princípio que é claro, mas é claro para nós. E não temos a certeza se a criança o compreendeu. Portanto, sempre que há o formular de uma regra ou de um limite, faz com que o teu filho repita aquilo que tu lhe estás a transmitir. Só assim tu tens a certeza que ele compreendeu. Primeiro. E segundo, se tiveres essa oportunidade, e eu acho que isso é o ideal, seria traz o teu filho para a mesa quando houver a discussão das regras e dos limites. Faz uma mesa redonda, debate com os teus filhos as regras existentes, o porquê das regras, o que é que seria importante para o funcionamento em família e para a segurança de todos, porque muitos dos limites têm a ver com segurança e proteção. E, portanto, tens que explicar isso exatamente ao teu filho. Portanto, ele tem que perceber qual é a regra, qual é o limite, porque é que está a ser aplicada aquela regra, porque é que está a ser aplicado aquele limite. E, acima de tudo, e agora vem a novidade, em vez de lhe apontares castigos caso não cumpra, vais mostrar quais são as consequências do não cumprimento dessa regra ou desse limite. Porque quando o teu filho decide portar-se bem ou portar-se mal, isto é, portar-se de acordo com uma regra ou um limite, ou ir contra essa regra ou um limite, é uma decisão. E quando tu
aplicas a consequência do não cumprimento, e atenção que é muito importante até mesmo a forma como nós verbalizamos isto, nós não devemos pôr as crianças de castigo, mas devemos ajudá-las a refletir sobre as consequências. Porque quando é uma consequência, a consequência advém da situação. E ao advir da situação, tu estás a responsabilizar o teu filho pela decisão que tomou. Seja essa a decisão de se ter portado de forma desadequada ou de se ter comportado de forma desadequada. Portanto, o responsabilizares o teu filho, estás a obrigá-lo a assumir responsabilidade pela sua própria decisão. E é uma escolha dele, não é uma obrigação, não é uma imposição. Mais uma vez, aquilo que eu te quero dizer é que quando as crianças são envolvidas em todo o processo, temos uma maior probabilidade de conseguir a sua colaboração. Portanto, se a criança esteve no estabelecimento de regras e limites, se ela compreendeu efetivamente e esteve em todo o processo e percebeu porque é que aquela regra existe, porque é que aquele limite foi colocado, então ela vai mais facilmente assimilar isso e vai pôr em prática, vai aceitar mais facilmente o cumprimento da regra ou do limite. Temos que ter sempre em mente que estamos a falar de crianças onde o autocontrole ainda não está devidamente desenvolvido. Ainda assim, a probabilidade da criança cumprir é muito maior, porque ela percebeu o porquê e sabe quais são as consequências do não cumprimento. Isto é uma regra base. Portanto, castigos não, consequências sim. Eu vou dar um exemplo concreto, porque depois há outra questão associada aos castigos. O exemplo que eu te vou dar, num supermercado a criança faz da vida negra porque quer isto, porque quer aquilo, e está sempre a pedir, e está a fazer um teatro enorme e tu estás pelos cabelos, aquelas birras que nós também já falámos numa das lives, e tu pensas assim, meu Deus, eu quero sair daqui, e como é que tu reages? Tu podes aqui fazer duas coisas. Primeiro, explicar à criança antecipadamente o que é que ela pode e o que não pode, já falámos disso quando falámos de birras. Mas aqui, em relação ao castigo ou à consequência que a criança pode ter, aqui se calhar é dizer claramente à criança que se ela continuar com aquele comportamento, da próxima vez não vem com a mãe ao supermercado. E se ela não vier, se é uma coisa que ela gosta, ela vai perceber isso. Então, quando ela for para casa e da próxima vez que tu fores ao supermercado e ela quer ir contigo, a consequência está lá. E o que tu vais dizer é precisamente isso. Olha, a escolha foi tua, eu avisei-te que tu não podias vir. Certo? Portanto, isto é uma consequência. E a criança vai pensar duas vezes se realmente é importante para ela ou não é. Neste caso, estamos a falar de uma regra e não de um limite. A outra situação do castigo. Normalmente, quando é um castigo, o que é que nós dizemos? Se continuas com esse comportamento, e dizemos neste tom de voz, não é? Portanto, se continuas com esse comportamento, quando chegares a casa, esquece a PlayStation, esquece a televisão, vais ficar uma semana sem jogar PlayStation. Se calhar estou a exagerar, mas isto é um castigo. E agora pergunto-vos, o que é que o castigo tem a ver com a situação? Porque normalmente quando damos castigos nós retiramos alguma coisa que a criança gosta. PlayStation, televisão, telemóvel, o que quer que seja. Então, nessas situações nós estamos a retirar uma coisa que nada tem a ver com a situação. E a minha pergunta é, a criança aprende alguma coisa? Ao pôr aquele castigo, a criança vai refletir sobre o comportamento que deve ter? Não, não vai. Ela vai ficar super frustrada e a remoer porque podia estar a jogar e não está, mas não vai associar efetivamente ao comportamento adequado, que é isso que eu quero. O objetivo não é a criança portar-se, o objetivo não é a criança deixar de ter o comportamento adequado. Isso também é, mas o meu objetivo é ela nem sequer pensar no comportamento adequado e ela ter o comportamento adequado. Portanto, eu tenho que a obrigar a refletir da importância do seu comportamento e da forma como ela se comporta para conseguir aquele resultado. Se ela quer ir comigo ao supermercado, ela vai ter que se portar de uma determinada maneira. E se não o fizer, tem consequências. E as consequências vai ser uma responsabilidade dela, porque foi ela que decidiu portar-se daquela maneira e foi avisada antecipadamente. Ok? Portanto, isto para vos mostrar a diferença entre consequência e castigo. O castigo não é eficaz. Além disso, no castigo, nós estamos a educar pelo medo. Estamos a educar, às vezes até pela vergonha, mas sobretudo pelo medo. A criança deixa de ter um comportamento, não porque o compreendeu, não porque lhe faz sentido, mas porque tem medo de ser punido. Então, se a criança tem medo de ser punida, ela vai deixar naturalmente de fazer aquilo. Se eu sei que vou apanhar um choque, eu não vou pôr os dedos na ficha, como é óbvio, mas eu só não o faço porque eu sei que vai doer daquela maneira. Quando eu ponho ou aponto as consequências, eu estou a educar pelo respeito. Eu estou a respeitar a vontade da criança, estou-lhe a dizer que ela tem opção,
Estou-lhe a dar essa opção, só que ela vai ter que saber aceitar as consequências desse comportamento. Portanto, eu estou a ajudar o meu filho a crescer. Estou a ajudar o meu filho a assumir responsabilidades. Estou a ajudar o meu filho a refletir sobre as suas decisões e as consequências das suas decisões. Portanto, da próxima vez que houver aí alguém a tentar furar o sistema de regras e limites impostos aí em casa, pensa que, se calhar, em vez do castigo, deves apontar as consequências dessas decisões de não cumprimento de regras ou de limites. Então, percebeste agora o porquê de eu dizer que o castigo vale zero? Então, pensa nisso, reflete e vê como é que tu podes alterar a tua postura face aos castigos e como é que tu podes promover uma maior reflexão por parte do teu filho ou da tua filha face ao seu comportamento. Tens dúvidas? Tens alguma questão? Envia-me um mail, envia-me mensagem, põe nos comentários, estás à vontade. Obrigada e até à próxima!